Boa tarde, vizinhos, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer alguns pontos com relação ao incidente da invasão da minha casa. E eu vi que tiveram alguns comentários e eu queria só informar a todos vocês, não que eu tenha o direito, nem que eu tenha o dever e a obrigação de fazer isso, mas eu me senti no direito de esclarecer alguns pontos, tá bom? O primeiro ponto é com relação ao motivo pelo qual eu liberei o meliante, né, o venezuelano lá. Bom, em primeiro lugar, eu fui acordado às 5h30 da manhã, tá? Numa situação bastante inusitada, nunca tinha passado por isso. E quando o rapaz do Espartan me falou que a viatura tinha ido atender uma outra ocorrência e que eu teria que esperar até 9 da manhã para poder abrir um BO na delegacia, e aí eu tinha que trabalhar, né? Então eu vi que não valeria a pena eu esperar até 9 da manhã, perder meio dia de trabalho, talvez um dia, né? Para fazer um BO na delegacia de um infeliz ladrão de galinha, que depois ia estar solto talvez no mesmo dia, né? Todos sabem que a lei brasileira ela beneficia, né, o delinquente, e você matando criança, estrupando criança nesse país hoje, você vai lá para audiência de custódia e você sai. Imagine um ladrão de galinha, né? Então eu não tinha o tempo, eu não ia ficar ali com aquele rapaz algemado no meio da rua ali, e nem ia levar ele para dentro da minha casa para esperar até 9 horas para ir na delegacia. Eu não ia fazer isso, não valeria a pena para mim. Ele não me feriu, ele não feriu minha família, ele não me ameaçou com arma, ele não me levou nada. O que ele ia levar era um pedaço de uma cancela de alumínio. Para mim significa nada, e esse é um dos motivos. O segundo é que se eu fosse fazer todo esse trabalho, que eu sei que nenhum de vocês iriam fazer por mim, eu ia estar gerando um sentimento de vingança, e esse rapaz, esse delinquente, sabe meu nome. Se não sabe meu nome, sabe onde eu moro, e poderia voltar e fazer coisa pior. Então, resumindo, foi por esse motivo que eu não dei seguimento ao BO na delegacia. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês iriam? Ressaltando que eu fiz o BO online, eu tenho esse BO até hoje, e também sei que não vai dar em nada, que a polícia não faz nada. Então é isso. Com relação ao fato de eu ter dado, essa é a parte mais engraçada, sério mesmo, de eu ter dado metade de um rancho, para aquela pobre alma lá, aquela criatura lá, que alegou para mim que tinha 6 filhos, não sei se é verdade, que estava passando fome, não sei se é verdade, mas eu senti no coração de dar e dei. E aí? O que vocês têm a ver com isso? Nada, né? O que vocês fariam com relação a isso? Quantos de vocês aí do grupo, eu vi que tem mais de 150 pessoas, se dizem cristãos, evangélicos, católicos? Eu acho que a maioria, se não a totalidade, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar naquele momento? Será que ele ia pegar, dar uns murros lá, como foi sugerido para eu, vamos dar um murro aqui nele, quebrar a cara dele e liberar? Não. Eu acho que Jesus não ia querer isso. Ou será que ia querer? Lá em Mateus 5, 39 e 48. Vou mandar o texto aí no grupo. O que Jesus fala acerca disso? A gente fala
fala, amai os seus inimigos. Se alguém te der um tapa numa face, dê a outra. Eu sei que isso aí é muito difícil. Acho que quase ninguém faz isso. Mas naquele momento, debaixo daquela situação inusitada, eu resolvi dar metade de um rancho que sobrou, do rancho que eu recebo da empresa onde eu trabalho, para aquela pessoa. Eu não sei o que isso vai causar na vida dela, talvez uma reflexão, mas eu fiz e não me arrependo. E se algum dos meus amados vizinhos tem alguma coisa a me dizer sobre isso, eu estou disposto a conversar. Vocês podem ir lá em casa, prepara um café, a gente pode conversar sobre isso, sobre segurança, sobre nosso conjunto que não é fechado, porque a grande maioria não quer que feche, sobre a rua. Aliás, eu não tive a oportunidade de agradecer pessoalmente os dois rapazes que deram apoio na ocorrência. Eu ainda vou fazer isso pessoalmente, tá? Mas já adianto, eu sou muito grato pelo serviço que eles fizeram, e eu sei e acredito que eles prestam um serviço, sim, um serviço bem valioso e relevante, ainda que não resolva todos os problemas. Uma pergunta que eu quero deixar para todos: por que a maioria não paga? Será que a pessoa não é capaz de pagar uma mensalidade de uma segurança? Por que ninguém se une para fechar o conjunto, como a Estrela vem tentando há anos aí e não consegue? Será que existe interesse mútuo, existe senso de comunidade no nosso conjunto? E essas perguntas que eu faço para vocês aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Fiz aqui uma listinha aqui. É isso, gente. Eu estou disposto a reunir com todos. Eu estou disposto a contribuir para o bem comum do conjunto, como sempre fiz. Eu sou um dos poucos do conjunto que sofre com a situação que eu acho uma situação totalmente ridícula, que é a do campo aí atrás, um campo que era para ser um campo de serviço para o conjunto. Hoje presta serviço para um grupo de pessoas que não faz parte do conjunto. Eu sofro com a bagunça lá atrás, gente ouvindo música nas alturas, jogando bola depois das 10 da noite, as bolas caindo no meu telhado sendo quebrado. Até agora ninguém pagou as minhas telhas. Então, eu acho que se é para falar de segurança, de bem-estar do conjunto como um todo, eu estou disposto a conversar com vocês. A gente pode pôr essas pautas na mesa e discutir. Do contrário, eu acho que o resto é só conversa fiada e fuxico. Mas eu não trabalho com fuxico, eu trabalho com verdade, olho no olho. Então eu queria, apesar de eu ser cristão, evangélico, conservador, defensor dos princípios judaico-cristão, tá? Como alguns comentaram, alguns vêm comentando aí, porque eu dei metade de um rancho para um ladrão venezuelano, vítima de um sistema demoníaco que hoje domina a Venezuela e quer dominar o Brasil. Que fique claro que eu não sou petista e nem esquerdista, tá? E apesar disso, eu dei metade de um rancho para um ladrão e eu não me arrependo. Beleza? Então fica o convite. Quiser conversar comigo a respeito, eu estou lá em casa. Prepara um café, um chá, a gente conversa. Se quiserem falar como comunidade, como conjunto, é só marcar a reunião, eu estarei lá.
Fiquem com Deus, um forte abraço.